Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Eu vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado à sua companhia, ausência, que estava longe um dia fora, né? Mas estamos aqui observando os fatos, os acontecimentos, né, que é para alertar, né, cara, eu não falo dos irmãos que seguem a Cristo Jesus, eu estou falando para aqueles, né, temos que alertar e avisar, né, os irmãos para não cair no buraco, né, eles que seguem esse suposto pastor, né, esses guias cegos, que leva ao buraco, né, um guia cego, é o condutor, né, é o suposto pastor, né, tá levando o que? Pro buraco, né? E cai todo mundo. Infelizmente vai todo mundo pro buraco. Esses que não seguem o evangelho da luz. Aqui estamos para alertar os irmãos que seguem esse suposto pastor. Estou falando para os irmãos que seguem que seguem a Cristo, a Jesus. Não falo deles, eu falo desses mercenários, né? Que aproveitam dos irmãos para ganhar dinheiro, né? Vantagem. Bom, vamos ver o que está acontecendo lá no mundo gospel. Mas aí é sempre assim fala, né? Pergunta, mas quem que é você para falar do meu suposto pastor? Quem que tu pensa que eu sou servo do Senhor Jesus, trabalho para a sua obra, que a missão é essa, né? A missão é de alertar, de falar contra esses falsos pastores, esses falsos mestres. É missão, né? Missão dada tem que ser o quê? Missão cumprida. Então vamos fazer a missão, né? Vamos ser cobrados também. Se não fizermos, alguém vai fazer também, né? Mas você vê o Jonas, né? Nós olhamos lá em Jonas, era para pregar a palavra lá, mas ele não foi lá na cidade lá da. Nós olhamos no Jonas, ele foi para outro lugar. Então vai ser cobrado também esses supostos pastores que não pregam o evangelho, como nós também, né? Se não falar, não vai falar, mas eu vou ser cobrado, né, com a missão. E a missão tem que ser o que tem que ser cumprida. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo no mundo gospel. Então, depressão de líderes evangélicos, liga alerta sobre exaustão dos pastores, mas quem segue o mestre não tem isso, né? Não há depressão, não. Eu não sinto essas coisas, graças a Deus. Eu tenho que orar, eu analiso que sejam esses falsos pastores, falsos profetas sofrem disso, né? Porque pensam na cobiça, pensam no dinheiro e dá isso aí, né? O raiz dos males é o dinheiro. A palavra fala, né? Não temos que ter nada, né? Com esses pensamentos, né? Contrário é obra, né? A ostentação de bem, né? Isso é totalmente errado, não tem o amor do Pai. A palavra fala, esse suposto pastor que tem isso aí, né? Depressão, é porque não está seguindo o evangelho, né? O Senhor Jesus é quem cura, quem liberta, como que um pastor vai ter depressão? Bom, se tiver, né? Esse suposto pastor, né, se é que segue o evangelho, tem que ir para o médico, né? Buscar ajuda aí a um especialista, né? No caso médico, mas o maior especialista de tudo, que cura tudo, é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Venha para o mestre, né? Às vezes você está numa placa errada, né? Você que é o suposto pastor do suposto da placa, né? Tem que se arrepender e vir para o verdadeiro evangelho, não ficar fazendo teologia da prosperidade. Às vezes é isso, né? Tá numa placa errada. Não tenho nada contra o pastor, que eu não falo, mas aqueles que não seguem o evangelho, né? Estão falando das palavras, das escrituras sagradas. Segundo o levantamento do Bar na Globo, 42% dos pastores americanos já cogitaram deixar o ministério devido à exaustão. Como assim? Eu não sinto isso, né? Eu dou uma parada aqui para acompanhar as informações mais importantes para falar aqui, né? Aí estamos aqui para isso, né? Mas se somos perseguidos, faz parte, né? Estamos certo, né? Estamos no lugar certo, na hora certa. Somos perseguidos, somos odiados pelo mundo. É isso, né? Não podemos ser amados, né? Pelo mundo, né? O afastamento do pastor Luciano Esteves do Ministério Pastoral da Primeira Igreja Batista em Aracruz, Espírito Santo, após 24 anos e 7 meses de serviço, revela um desafio crescente no meio evangélico. A saúde mental dos líderes religiosos, diagnóstico de depressão severa. No final de 2024, ele optou a renunciar ao cargo para dedicar-se ao tratamento. Reconheceu o impacto profundo da doença sobre as suas emoções e sua capacidade de conduzir a igreja. Essa pessoa não está bem, tem que abandonar o poço, né, e procurar ajuda médica, né. Cara, não tô falando de supostas imposições, né, não tô falando isso, tô falando aí é outra coisa, né? Não tô te induzindo a ir lá tomar nada, não vá tomar essas coisas, né.
que traz aí algo que não é bom, né? Sabemos aí que está acontecendo, mas não é isso que eu estou no tratamento médico aqui, mental, né? Não tem nada a ver com imposições, né? Não tô falando para a pessoa ir lá tomar nada, não, né? Eu tô falando para buscar ajuda médica, né? Mental, não tomar essas supostas imposições, mas jamais, né? Só se você achar que der, mas na minha opinião, não tome qualquer coisa, seja qual for, né? Hoje a coisa tá sinistra. Então, a sua despedida, o pastor deixou claro que não pretende colocar em risco o trabalho do reino, enquanto enfrenta a depressão, decisão que expõe, fez certo, né? Buscar ajuda médica. O nosso médico dos médicos é o Senhor Jesus aqui cura. Né? Agora, se ele está seguindo o evangelho, aí essa é a pergunta, né? O silêncio, segundo o levantamento Barna Group, 42% dos pastores americanos já cogitam deixar o ministério devido à exaustão. No Brasil, uma pesquisa da PUC, 8% dos pastores da Convenção Geral, da Assembleia. Da Assembleia nós sabemos como que é o regime, né? O que pede de dízimo e oferta, né? Se não dá, segundo lá o pastor, o suposto pastor, não vale uma prata furada. Segundo na palavra dele. Né? Depressão de 18,4%, ansiedade, problemas agravados pela falta de espaço seguro para manifestar suas dificuldades emocionais. O pastor não deve ter isso, né? O pastor deve buscar o evangelho da luz. Eu não sei se eles estão seguindo, né? Mas certas assembleias não seguem o evangelho. Né? Temos que falar, é duro falar, uns vão nos criticar. Ah, mas não pode falar da minha placa, a minha placa é tal. Eu estou falando da placa, estou falando desse suposto pastor que não segue o evangelho. Nós temos aqui no canal, né, vários fatos que falam, né? Eles mesmos falam com suas narrativas, né, que não vai numa prata furada, lá falando que os obreiros é infiéis, né, umas coisas absurdas, né, chega a doer o ouvido, né, são guia cego, levam pro buraco, mas quem que é o guia cego? É uma pergunta, né? Mas quem que tu tá falando? É o pastor, esse suposto pastor da tua placa aí que prega a teologia da prosperidade, esse é um guia cego. O que acontece? Se ele cair no buraco, os irmãos vão junto, que segue essa suposta placa. Isso que é o guia cego. O perigo é cair no buraco. Né? É por isso que devemos o quê? Ler as escrituras sagradas, para não cair no engano. Né? Senão é facilmente enganado pelo suposto pastor da placa de tal. Não são todas, estou falando das que não pregam o evangelho. Quem prega, não estou falando quem prega, quem segue o evangelho da luz. Estou falando que não pregam, que falam teologia da prosperidade, que vai acontecer da positividade, umas coisas absurdas, né? Jamais visto. Está infiltrado aí nessas supostas placas. Não são todas, mas tem. Mas a maioria segue. Né? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da Cassiane, né? Que foi lá, que estava, segundo a matéria fala, não sou eu que estou dizendo, estava de biquíni. Vamos ver que fala, né? Nada contra a pessoa dela, o que ela faz ou deixa de fazer, o problema é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Apenas falando do Evangelho da Luz. Está lá na praia, né? Ali na informação fala que ela está de biquíni na praia, nada contra a pessoa, que não estão falando dela, estão falando a conduta, né? Nós temos que ser exemplo, quem é cristão tem que seguir a Cristo Jesus e levar a cruz, negar a si mesmo, tem que ser diferente do mundo, né? Como assim diferente do mundo? Não entendo. É abandonar as coisas da carne, né? Largar o que fazia lá no mundo, que é quem era do mundo, né? Tem irmãos que já vêm de berço, né? É cristão, o seu pai é evangélico, a sua mãe é evangélica, então já naturalmente já vem do berço evangélico. Estou falando das pessoas que vieram, né? Igual eu não, meu berço não é, né? Eu não vim de família evangélica. Meu pai não é, minha mãe não é, então eu era do mundo, então vim para o evangelho da luz. Isso que eu quero dizer, que o que abandonar as coisas terrenas, tipo, quem bebia não bebe mais. Estou falando água, né? Água tem que tomar mesmo, água, não estou falando de refrigerante, não, estou falando de bebidas alcoólicas, não. Cigarro, não fumar mais, quem era da balada não ir mais em balada, né? Mas o que é balada? É festa, né? E música sertaneja, tomar lá altas horas da madrugada, dança. Então tem que ser exemplo, tem que se afastar dessas coisas e ir na praia. Na praia, se caso, cara, não tô proibindo ninguém de ir pra praia, né? Quem é cristão, nada contra. A pessoa tem que ir com a roupa decente, né? Que não vá causar escândalo. Né? Aí eu não tô falando que isso é o caso dela, né? Mas não pode, né?
Tem que ser exemplo, não pode ser de qualquer jeito. Mostrar lá as coisas, né? Não pode, né? Tem que ser exemplo. Tem que ser diferente, né? Da pessoa que era lá do mundo. As pessoas têm que ver lá que ela é diferente. Fala, não, mas isso aí é diferente, né? Esse é evangélico, essa é cristão, essa é cristã. Tem que ver isso. Não pode ser igual do mundo. Tem que ser diferente. O vídeo compartilhado temporariamente pela cantora gospel Cassiane, né? Que é uma cantora, canta música aí, mas mais interessada em dinheiro, né? Arrecadar dinheiro é muito que recebe, né? Esses cantores gospel, é uma profissão que eles fazem aí, né? Estipulam valores. Então acabou viralizando, provocando discussões acaloradas nas redes sociais. As imagens gravadas durante uma celebração familiar dos Estados Unidos mostram o artista em uma praia, trajando o que muitos acreditam um biquíni sob uma toalha. A publicação feita em stories, apagada logo depois, e possivelmente teria sido dirigida ao esposo da cantora, com quem ele desfrutava dos dias. Então tá lá, mandou, mas saiu nas redes, né? Aí todo mundo vê, todo mundo tem acesso, é público, todo mundo pode ver. Então aí, descaso um vídeo prévio à beira do mar. Apesar da remoção rápida, o vídeo foi salvo por seguidores, se espalhou rapidamente pela internet. Aqui a missão é essa, né? De falar das informações. Doer quem doer. Mas, cara, os irmãos que nos seguem não sentem, né? Não sentem nada, sabe, né? Que o trabalho que fazemos aqui é para a obra do Senhor Jesus. Temos que dizer que o Senhor Jesus é zeloso, a sua obra, né? Deus é zeloso, é fogo consumidor. Temos que ser zeloso pela obra, não é de qualquer jeito aí, não. Claro que eles fazem suposto pastor, não é de qualquer jeito, tem que ser por zelo, né? Zelar, mas, ó Deus, zelar as escrituras sagradas, né? Especialmente entre o público evangélico. As imagens de Cassiane apareceu descontraída comentando sobre cadeiras na praia do lado de um palmeira. Ela está uma toalha enrolada na cintura, mas diversos internautas afirmam que por baixo a cantora vestida de biquíni completo, algo em comum com a figura ligada. E nada escapa aos olhares atentos, né? Então, a Assembleia, denominação conhecida por seu posicionamento conservador quanto à vestimenta, a repercussão dividiu opiniões. De um lado, defensores do momento íntimo da cantora alegaram que se tratava de uma situação familiar e natural. Outros críticos consideram imprópria a exposição do artista em traje de banho, mesmo em ambiente reservado. Não vi nada demais nesse vídeo. Parece que ele está coberta. Aí os internautas falando, né? Então, escândalo quando envolve crente. O problema é que tudo vira escândalo quando envolve crente famoso. Não é bem assim, né? Aqui nós filtramos, vemos, né? Temos que ver para comentar aqui. Não é assim, não, né? Não é desse jeito também, né? É que ela tá defendendo é cantora, né? Nada contra ela aí que defende, né? Os defensores, né? Aqui somos críticos, né? Temos que criticar desse. Se é marreta no aço, comentou o influenciador digital, outros levantaram a hipótese que a postagem teria sido feita por engano no perfil público do artista, né? Mas estava lá na praia, né? Segundo a informação, vamos mudar de assunto. Vamos lá, tem que ser exemplo, né? Exemplo, vamos falar aqui de outro aqui em escândalos, mas é só escândalo, né? Coisa tá feia, esse é o mundo gospel, né? Isso é o que não segue o evangelho, infelizmente. É vergonhoso falar essas coisas, mas temos que falar, a missão é essa. Então, o suposto pastor disse que instruiu a criar criptomoedas, captou 18 milhões com sua esposa. Então, o suposto pastor disse que o mestre, né, pediu para ele criar uma criptomoeda. Não é nisso, não, né? O evangelho não é isso. Ele que está dizendo nas suas palavras, né? Você vê que ele usa o nome do mestre para ganhar um dinheiro ali, né? É muito dinheiro também, 18 milhões. Totalmente errado, né? O evangelho não é isso, não é dinheiro, não é arrecadação de nada, é disso aí não. É pregar o evangelho, se arrepender do pecado, sermos espirituais, não carnais. Esse suposto pastor é carnal, né? Tá pedindo, captou 18 milhões com sua esposa, né? Segundo a informação fala, isso é uma vergonha, né? Vamos ver quem que é esse suposto pastor, esse cidadão aí, a cidadã não é nada contra os dois aqui, estão falando da informação que fala, né? Então, o suposto pastor Lígio e sua esposa Catine
foram formalmente acusados de golpe com a criptomoeda criada por eles para seus seguidores fiéis, com a promessa de fortes ganhos no mercado na terça, dia 22, né? O Messi não manda fazer nada disso aí, não. Isso é totalmente... Isso não é verdade que ele disse aí, né? Não tem nada a ver com o evangelho, não é isso, né? Não é ostentação de bens, tudo totalmente errado, né? Isso não tem o amor do Pai, né? A palavra fala, não sou eu que estou dizendo. Que o raiz dos males é o dinheiro, a palavra fala, né? Está longe do evangelho, né? E muitas pessoas, infelizmente, seguem, né? Esses guias cegos levam pro buraco. Aí se for pro buraco, vai todo mundo, né? Infelizmente, a pessoa vai e cai, né? É engambelado facilmente. Como é fácil ser enganado, né? Por ser suposto, porque não segue o evangelho, não busca a palavra, tem que orar em casa para não ser enganado, né? Então, para convencer os fiéis a comprar a criptomoeda INDX, Coin, Eligio declarou que havia recebido uma inspiração direta pelo mestre, assim ele conseguiu divulgar o possível golpe para diversos seguidores que arrecadaram 3,4 milhões no processo. Infelizmente a pessoa dá, né? Cai. Claro, eu tenho fé, mas deixa se iludir, né? Com a lábia, né? Com a lábia doce, né? Doce açucarada, né? Assim, entre aspas, só que doce açucarada do engano, né? Então ele regalado disse aos seguidores cristãos que o mestre havia orientado a criar uma nova criptomoeda, dando selecionar os cristãos de sua igreja para comprar a criptomoeda que ele chamou de INDX Coin. Vídeo atualizado em 22 de agosto de 2022. Ele declarou foi em outubro passado 2028 que o Senhor lhe trouxe criptomoeda. Ele disse: leve isso ao meu povo para transferência de riqueza. Nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso é engambelação desse suposto pastor. Está enganando os irmãos que seguem isso, né? Que não segue o evangelho. Né? O evangelho não é isso aí, não. Isso é uma grande furada, uma armadilha, né? É uma armadilha aí que esses irmãos caem, infelizmente, né? Cai porque não busca a palavra, não ora, né? Tem que orar em casa, né? E buscar a palavra, né? Pedir para o Espírito Santo ensinar, né? Orar, a ler as escrituras sagradas para não ser enganado, né? Vai ver que muitas pessoas são enganadas pelas essas supostas placas, né? Igual isso aqui, né? É um absurdo, né? Então, chamado de Godecoin pesa contra o casal 40 acusações formais de golpe, roubo, crime organizado, entre outros. Então, são suspeitos aí esse tal pastor, suposto pastor, da igreja Victorious Grace, da igreja online, é a única funcionária da igreja Grace, que opera principalmente na sua casa em Denver. Tem muitos anos de experiência no setor de marketing. Em 2021, decidiu iniciar um esquema de criptomoedas composto pela INDX. Criptomoedas é pela plataforma Index. Seria vendida, negociada, de processo contra o casal. E a palavra fala, né? De Deus não se zomba, não brinca. Que o homem semear vai colher o que está plantando aí. E vai ser cobrado também, né? Então, o pastor e a esposa operaram criptomoedas em inspiração, né? Segundo eles, em 2022 e 2023. Reformaram a sua própria casa por pedido. A acusação do promotor John dos Estados Unidos indica que o golpe começou em janeiro de 2022 e durou até em junho de 2023. De acordo com ele, o casal regalado convenceram várias vítimas a comprar criptomoeda em DX em uma corretoria também deles. Absurdo, né? Absurdo. Com conexões religiosas, eles prometeram grandes lucros com o empreendimento usado. A imagem do mestre, no entanto, autoridades indicam que 1,3 milhão dos 3,3 milhões de dólares, é dólares, não é reais não, é muita cascalho aí, né? Arrecadados migrou para despesas pessoais ao reformar sua casa, indicar aos seguidores que o Senhor ordenou o empreendimento que comprou, tudo lorota. Tem nada a ver isso, não tem nada a ver com o evangelho, isso é tudo armação deles. Né? Tem Dex, acabou perdendo tudo, a moeda, não tendo mais nenhum valor no mercado. Essas acusações marcaram um grande passo para o nosso trabalho, responsabilizar. Quero agradecer aos promotores, investigadores de escritório particular, investigador de divisão de valores, imobiliário. Aí, né? Isso não segue o evangelho da luz. Né? Infelizmente, é uma vergonha falar isso, não temos que falar.
Vamos para a palavra. Mais importante é nos alimentar, né? Espiritual, você vê. Esse é o mundo gospel, né? Isso não segue a palavra fala, segundo Tessalonicenses 2, fala da apostasia, né? Estamos numa apostasia aí, no abandono da fé, né? Os irmãos aí dessas supostas práticas, né? Não estão enxergando. A palavra fala, desperta tu que dorme, que Cristo te iluminará. Então desperta, acorda enquanto é tempo, né? Saia dessas placas que não seguem o evangelho. Sempre falando, né? Espero que o irmão desperte, né? Dessa placa, saia desse engano, desse engoldo, desses mercenários que só pensam em arrecadar dinheiro, arrancar tudo das ovelhas, né? Infelizmente, quem cuida de nós é o nosso verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, é quem cuida de nós, né? Graças a Deus pelo trabalho aqui, né? O Senhor Jesus abriu as portas para falar disso aqui, né? Para denunciar as obras das trevas, né? É vergonhoso ver isso aí, né? Você vê o que eles fazem, né? Falam o nome do mestre, vendem o mestre, é uma vergonha total, isso é um absurdo. Vamos para a palavra, né? Nos alimentar até que o Senhor tenha nos ajudado, nos sustentado. João 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu primogênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus quer dar vida eterna, você que está aí no mundão, está nas baladas, está nas festas julinas, está nisso, está naquilo. Então venha para o Senhor Jesus, mas como, né? Seguir a Cristo Jesus, negar a si mesmo, a natureza carnal, levar a sua cruz, quem quiser seguir a Cristo, né? Obedecer os mandamentos, ser diferente do que fazia lá atrás, né? Glórias a Deus, glória a Jesus, está muito próximo a vinda do nosso Salvador. Vem nos salvar, vem nos tirar deste mundo, né? Esse mundo é uma ilusão, né? Uma grande ilusão de ótica. Né? Fala, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, não tenho nada, né? Neste mundo não tenho mais nada, né? Somos propriedade de Deus, então não damos nada deste mundo, não vamos levar nada, tudo é passageiro, tudo passará, mas a palavra não, ela permanecerá, glórias a Deus, glória a Jesus. E com muita alegria, né? Segundo a Pedro 2:3, no passado surgiram falsos pastores, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Está acontecendo aí, né? Estão vendo aí. É um festival de falsos, né? Tanto falsos profetas, falsos que tem, né? Tem de falso profeta, né? É muita coisa, né, cara? Tem os que seguem, não tô falando aos que seguem, tô falando os que não seguem, né? Porque não é para isso, não é para falar quem segue. E nada contra, ainda tem umas pessoas que falam, mas tu tá com inveja. Não tem inveja de ninguém, não. Temos que denunciar as obras infrutíferas das trevas, de trabalho, não tenho nada contra, né? Tem pessoa que pensa que eu tenho inveja, não tem inveja dessas coisas, tem vergonha, né, de ficar falando dessas coisas, esses opostos pastor que envergonha a obra do nosso mestre, que é uma vergonha, né, que eles fazem. Tem que falar, é vergonhoso isso, né? Totalmente errado. Eles vão ser cobrados. Aí eu falo, né, para essas pessoas, mas tu tem inveja, não sei o quê. Não, não tem inveja. Eu falo para ti, né? Que a palavra fala, desperta tu que dorme, e Cristo te iluminará. Glórias a Deus. 1 João 2, versículo 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós, aqui está falando, né, esses supostos parece que é de nós, né? Mas não é, né, ele poderia até ser, mas não é, a palavra fala, certo suposto pastor, falso profeta, não, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós, que não segue o evangelho, né? Suposto pastor, e sempre falando, né? Temos que falar, sempre se alimentando pela palavra, né? Glórias a Deus. Que fala, né? Para esses irmãos que seguem as supostas placas, né? Segue o evangelho, segue as escrituras, segue, não o suposto pastor. Se for guia cego, vai todo mundo pro buraco, né? Que é enganado facilmente.
Por quê? Porque não busca, né? Não busca o nosso Salvador. A palavra fala buscar enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Então tem que buscar na fonte, se alimentar na fonte, na palavra, nas escrituras sagradas sempre, né? Sempre batendo nessa tecla, sempre. Vamos bater até quando o mestre nos permitir. Vamos falar aqui sempre, né? Vamos falar, vamos ser repetitivos, vamos falar disso, daquilo que não segue, que não segue o evangelho, faz coisa errada, coisa absurda. Efésios 5, versículo 11, não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, porém condenai. Ou outras versões falam, né? E não vos reunis com as obras infrutíferas das trevas, porém a condenai-as. O que fazemos aqui, né? Condenamos essas coisas erradas, supostas práticas que não pregam o evangelho. Venha se arrepender, venha para o Senhor Jesus. Abandone as práticas erradas. Porque as coisas feitas por ele em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Mas todas essas coisas sendo condenadas se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Glórias a Deus, é um prazer a tua companhia aqui, sempre, né, acompanhando. Glórias a Deus, espero que chegue, né, aos irmãos dessas supostas placas que não seguem o evangelho, que venha buscar, né, venha que Cristo te ilumine e tu venha despertar, né, acordar, ver que esse suposto pastor é um falso mestre, um falso profeta, falso pastor. Mateus 7, versículo 13, entra pela porta estreita, pois larga é a porta e entra pelo caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva à vida. São poucos que encontram. Qual que é a porta larga? Essas supostas religiões, né? Tipo o catolicismo, judeu ortodoxo, cabala, feitiçaria, espiritismo, são portas largas, né? Leva à perdição, são muitos que entram por ela, né? Infelizmente. E a palavra fala, né, que a verdadeira religião que Deus aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas, sua dificuldade é não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira. Essas outras é falsa. Não tem nada contra a pessoa que segue essas supostas religiões, né? Mas temos que avisar, alertar que isso não é religião verdadeira. A verdadeira é essa que eu acabei de falar, né? É cuidar dos órfãos das viúvas na sua dificuldade, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Essas outras foram criadas por mãos humanas e não salvam ninguém. Só engambela ou engano, é a porta larga, leva à perdição. Lucas 9, versículo 23, Jesus diz a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que temos que fazer? Negar a si mesmo, negar a natureza carnal e seguir a Cristo, né? Quem quiser, negar o que é a natureza carnal, não fazer as coisas que fazia lá atrás no mundo. Se era da balada, não ir mais em balada, se era em festa, não ia ser diferente, né? Um povo exclusivo de Deus, ser separado do mundo. Ser diferente, glórias a Deus. Vamos para a palavra, Mateus 9, versículo 13, ide porém aprender, que significa misericórdia quer e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores de arrependimento, sempre se arrependendo, diariamente, constantemente, sempre buscando as escrituras sagradas, glórias a Deus, glória a Jesus, muito próximo mesmo à vinda do nosso Salvador. Ficar atentos, alertas, apercebidos. E é isso, agradecendo a sua companhia, um prazer você estar aqui de novo, sempre, né, acompanhando.
Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoa ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Peço aquele joinha, aquele like, para que o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E você que ficou até o final, faço mais um pedido, inscreva-se caso goste do conteúdo. É isso. Agradecendo a sua companhia, até a próxima, tchau.